Vou fazer aqui o upload de um ficheiro em PDF, a segunda parte desta atividade. É igual, ou seja, cada vez que nós queremos criar um novo exercício, carregamos o PDF para podermos editá-lo. Neste caso, eu vou carregar aqui um exercício que tem, para começar logo, um exercício de palavras cruzadas. Como podem ver aqui, eu tenho esta imagem com um quadro de palavras cruzadas, neste caso só com 4 palavras: monitor, teclado, rato e notebook. Portanto, temos estas 4 palavras. Algumas pessoas perguntar-se-ão como é que podem fazer um jogo de palavras cruzadas deste género. Há várias formas. Eu trago-vos aqui um exemplo, que é este, que é o puzzle.org, que nos permite criar aqui, a partir de palavras, criar um quadro de palavras cruzadas. Colocando só as palavras, nós podemos a partir daqui partilhar e podemos fazer outra coisa, que é levar esta imagem para uma outra aplicação. Foi assim que eu o fiz, e podem haver outras formas de o fazer. Eu utilizei esta estratégia, ou seja, que eu peguei, deixa-me só colocar aqui, criar um novo recorte dentro desta imagem, ok? Copiei estas palavras cruzadas e depois levei para, neste caso, para o Canva. E no Canva, numa atividade que eu aqui tenho, vou aqui abrir a atividade que estava colocada, nesta atividade que eu aqui tenho, colei aqui a imagem. Portanto, eu fiz aqui o Ctrl+V e colei aqui a imagem das palavras cruzadas. Portanto, esta é uma forma simples de criar o jogo neste endereço, puzzle.org. Eu até vou colocar este endereço aqui no chat para partilhar convosco. É uma forma de fazer rapidamente. Existem outras alternativas, eu vou só colocar aqui esta como uma possibilidade. Vou deixar-vos o link do puzzle.org, onde podemos criar aqui as palavras cruzadas de uma forma simples e depois utilizar ou replicar para outro tipo de aplicação, nomeadamente, como eu fiz aqui, para o Canva. Portanto, levar a imagem da nossa grelha de palavras cruzadas para o Canva. Portanto, esta é uma das formas de poder ter acesso a este tipo de funcionalidade. Depois, dizer-vos que, ok, tendo aqui o enunciado das palavras cruzadas, que pode ser uma digitalização de umas palavras cruzadas de um livro. Nós podemos transportar uma imagem digitalizada para o computador e para ser utilizada aqui dentro deste espaço. Agora, como é que no Live Worksheets nós criamos um jogo de palavras cruzadas? Então, o procedimento é o seguinte: o que eu devo fazer é, na área correspondente ao quadro das palavras cruzadas, vou desenhar uma caixa de exercício, que é aquela caixa habitual de criação de exercício. E depois posso fazer ligeiros acertos aqui nas laterais para acertar exatamente o fim da caixa com o fim da grelha que aqui está. Portanto, a primeira tarefa, ou o primeiro passo, é definir a área correspondente às palavras cruzadas, ou ao quadro das palavras cruzadas que nós aqui temos. Em segundo lugar, vamos escrever Word Search. Ok. Então, ao digitarmos esta palavra, que é um comando, ele vai-me perguntar: ok, queres criar um jogo de palavras cruzadas que terá que ser constituído por linhas e por colunas. Qual é a dimensão em termos de linhas e de colunas? Então eu vou dizer que neste exemplo temos aqui 12 colunas e 12 linhas. Portanto, temos um quadrado de 12 por 12. Ao fazer o salvar, automaticamente a aplicação Live Worksheets vai associar o número de quadradinhos ao número de letras que aqui temos, de acordo com a nossa matriz, que corresponde às palavras cruzadas. Portanto, é desta forma simples que é feita a indicação do jogo das palavras cruzadas. Eu vou cancelar para não guardar, ok? Vou carregar novamente só para refazer este exercício. Portanto, eu vou carregar aqui o exercício das palavras cruzadas. Eu podia eliminar, vou refazer. Primeiro passo: selecionar a área abrangente das palavras cruzadas, ok? Segunda, escrever a palavra, o comando Word Search. Automaticamente, depois de escrever essa palavra, dá-nos a possibilidade de escrever o número de linhas e o número de colunas desta matriz. Portanto, temos aqui definidas. O segundo passo, depois de selecionar a matriz, vou dizer onde é que estão as nossas palavras. Eu tenho aqui, por exemplo, Notebook, ok? É uma delas. Aqui está uma. Monitor está aqui muito próxima, portanto temos aqui o monitor. Temos aqui o rato em ordem invertida. E depois temos aqui o teclado, nesta área. Ou seja, eu estou a dar indicação à aplicação onde estão exatamente as palavras que eu quero ter como referência. Portanto, temos aqui as 4 palavras que estão como referência. Na aplicação deste exercício, quando vamos visualizar, no pré-visualizar, eu vou aqui poder registar. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ok, Notebook,
Ok, estou aqui a colocar, já estou eu, como utilizador, a registar. Vou escolher aqui o rato, por exemplo, e só encontrava estas duas que estavam aqui definidas. No finish, ou seja, depois de terminar, ele vai-me dizer que eu, das 4 palavras, acertei 2, portanto tenho metade da cotação, tenho aqui 5 valores em 10. Então esta é a forma simples de criar as palavras cruzadas utilizando o Live Worksheets. Então este é o primeiro tipo de atividade. O segundo tipo os próximos tipos de atividades que vamos aqui colocar nesta aplicação são atividades diferentes, são principalmente o agregar conteúdo a uma folha, nomeadamente conteúdo em áudio, em PowerPoint, em vídeo, através de links e através de texto. Portanto, são outros exemplos para trazer conteúdo e inserir conteúdo adicional dentro do nosso enunciado. Então, para realizar este tipo de tarefa, por exemplo, para adicionar áudio, eu vou começar por utilizar aqui a ferramenta de texto. E a ferramenta de texto vai me permitir o seguinte: mesmo que eu no enunciado não tenha informações, eu agora, como vou aqui colocar várias funcionalidades, vou escrever aqui, por exemplo, áudio. Para eu escrever, tenho que dar o comando print. Ok. E ao dar o comando print, estou a dar a indicação, em termos de comando, ao Live Worksheets, que o texto que aqui vou escrever é o texto que vai aparecer. Agora vou colocar aqui exemplo de áudio. Ok. Então eu tenho este texto que vai ser visível no modo de pré-visualização. Ok. Este texto vai ser visível aqui. Da mesma forma que nós mostramos na outra semana, se eu quiser que o texto seja de outro formato, noutra cor, eu posso, com o botão direito, clicar e dizer que quero isto numa fonte tamanho 20, por exemplo. Quero que seja na fonte Comic Sans, por exemplo. Vou colocá-lo aqui a vermelho escuro. Vou colocar aqui também... Okay, vou colocar mesmo aqui a vermelho e vou aqui aumentar o tamanho. Vou colocar aqui a 22. Ok, muito bem. Então tenho aqui este fundo. Podia ter uma cor de fundo, por exemplo. Podia ter aqui uma cor por detrás da indicação. Podia ter uma borda com uma determinada cor. Pronto. E vou dizer que é apenas para este texto. Podia dizer que era para todos. Aliás, vou dizer que é para todos os textos nesta ficha. Portanto, vou guardar. E é assim que me vai aparecer. Sempre que eu criar agora um texto, ele vai ter aquela formatação. Mas a qualquer momento eu também posso mudar aquela formatação. Então tenho aqui o primeiro texto, ou seja, a forma de adicionar texto para visualização é esta. É utilizando a ferramenta, o comando print. Portanto, utilizando o comando print, o texto que vem em seguida é texto que vai ser visualizado na nossa aplicação. Agora, aqui à frente eu vou colocar o tal exemplo de áudio. Vou começar pelo áudio. Então, o áudio tem um comando que é o seguinte: play MP3. Ok. Então, ele vai me permitir fazer o play MP3, assume isto como um comando e diz-me assim: ok, vais adicionar um fecheiro de MP3, então temos que o ter. E este fecheiro de MP3 pode ser uma música, pode ser um áudio de narração, pode ser um som, pode ser aquilo que nós quisermos. E nós podemos utilizar através da escolha. Vamos, por exemplo, aqui às músicas para background que eu tenho aqui e escolhi uma destas músicas. Não interessa qual é o som que eu aqui vou trazer. É uma música. Podia ser um áudio com uma narração. Podia ser o som de uma galinha. Podia ser aquilo que eu quisesse em termos de som. E eu posso trazê-lo para este espaço. Então, depois de fazer este upload, ok? Ok. Temos aqui um problema que é uma limitação. E esta limitação, por vezes, acontece, ainda bem que aconteceu. O máximo do tamanho dos ficheiros de MP3 é de 5 megas. Portanto, eu, para carregar um ficheiro de MP3, tenho que escolher até 5 megas, ok? Então, neste caso, não é possível. Vou escolher aqui uma que seja um pouco mais pequena, ok? Por exemplo, e vou fazer aqui o upload. Portanto, eu agora já tenho a possibilidade de carregar porque ele tem menos de 5 megas. O que é que vai acontecer? No espaço, ele vai-me dar aqui o Play MP3, o nome do ficheiro MP3, que aparece assim. Na pré-visualização, o que vai acontecer é que eu vou ter um leitor e posso ouvir. Ok, então este som que agora está aqui a tocar pode ser um listening que nós preparamos para o nosso aluno, pode ser o som de um animal, pode ser a leitura de uma frase para depois haver a escrita de um texto, pode ser aquilo que nós quisermos em termos de criatividade na utilização do áudio neste tipo de funcionalidades. Portanto, é assim que nós podemos utilizar a colocação do áudio. O que temos que ter é o MP3, temos que o carregar e temos que utilizar o comando Play MP3.